E vamos começar por essa agressão ontem, que choca a todos, porque é mais um caso de violência sendo praticado contra jornalistas. E aqui, com um detalhe, né? Trata-se de um ato de violência praticado em proteção, ou seja, pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e os meganhas, os seguranças do ditador Nicolás Maduro. A jornalista Délis Ortiz, da TV Globo, tentava se aproximar e, no meio da confusão, um dos integrantes da segurança do ditador lhe deu um soco. Christian, os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, a situação foi a seguinte. O Palácio Itamaraty, ontem, que recebeu a reunião dos países sul-americanos, tinha uma área reservada para a imprensa, ao lado da sede dos chefes de Estado. Com a chegada dos presidentes, houve uma aglomeração para tentar ouvir os que paravam para dar entrevista. No caso do Maduro, o cordão que isolava os jornalistas do resto do salão foi rompido. Profissionais se aproximaram de Nicolás Maduro para ouvi-lo. E nesse momento, que seguranças do evento, os quais não puderam ser identificados para quais órgãos trabalhavam, começaram a empurrar os profissionais para um local designado, causando gritaria e relatos de agressões contra os jornalistas. Diante da atuação dos seguranças, alguns profissionais de imprensa começaram a gravar e tentar identificar quem teria agredido os colegas. Um suspeito foi seguido e até um corredor interno do Itamaraty, quando outra equipe de segurança conteve os jornalistas. Depois disso, o clima enfervesceu. Como tu comentou, uma repórter da TV Globo foi agredida com um soco no peito por um segurança, mas ela passa bem. Pois é, então tá aí. Esse é um episódio que tem que ser repudiado universalmente, até porque se trata de uma agressão praticada contra uma profissional brasileira, no contexto da recepção a um ditador de um país em que a atividade jornalística é proibida. Sim, é proibida, ainda que jornalistas atuem na Venezuela. Agora, nós devemos lembrar que o regime chavista, do qual o Nicolás Maduro é líder, expropriou os meios de comunicação privados, estabeleceu pensamento único através de redes de televisão que são estatais. Portanto, o noticiário venezuelano é propaganda do regime. E os profissionais de imprensa que atuam no país o fazem nas sombras, sob contínuas ameaças, quando não vítimas de assassinatos. Aliás, a Venezuela é um país em que muitos profissionais do jornalismo atuam desde o exterior, porque não conseguem exercer a profissão dentro dos limites territoriais da Venezuela. E nós tivemos ontem, neste episódio, um exemplo bastante ilustrativo de como é a relação do regime ditatorial bolivariano com a atividade jornalística livre. E eu tenho que lembrar aqui o fato do Lula, na véspera, um dia antes, na fala conjunta com Nicolás Maduro, ter se referido à imprensa livre brasileira e aquilo que, sei lá, um delírio, né? Ele se referiu à imprensa livre da Venezuela. Não existe imprensa livre na Venezuela. Existe uma imprensa amordaçada, uma imprensa perseguida, uma imprensa que é tratada como inimiga de Estado. E a Délis Ortiz, ontem, foi vítima desse tipo de violência. Um lampejo apenas do que ocorre de forma sistemática no país vizinho. E o envolvimento do Gabinete de Segurança Institucional nessa história mostra o quão urgente é a sua reforma interna. Não se sabe ao certo se o soco partiu do funcionário do Gabinete de Segurança Institucional ou se veio de um meganha chavista. Fato é que ela foi agredida. Então imagine, uma jornalista brasileira dentro de um palácio do governo brasileiro sendo agredida
pela equipe de seguranças de um ditador que estava visitando o país. Sob protestos da comunidade internacional, da oposição, da Venezuela, de entidades internacionais que atuam na defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Isso tem um elemento de grave desmoralização para a imagem do Brasil no exterior. E nós temos entidades brasileiras que atuam junto ao jornalismo que estão se manifestando. Vamos à nota da Abrage, o Christian, por favor. O que foi escrito? Perfeito, Macalossi. A nota diz o seguinte: o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal lamenta os incidentes ocorridos na noite desta terça-feira no Palácio Itamaraty, em Brasília, durante a realização da cúpula de presidentes sul-americanos, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na saída do evento, alguns dos presidentes pararam para falar com a imprensa brasileira e estrangeira que trabalhava no local. Não havia estrutura adequada para o trabalho dos profissionais na área do saguão, como a disponibilidade de um púlpito em uma prévia organização das posições. Com isso, houve tumulto, que se agravou durante a passagem do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que foi cercado por jornalistas e cinegrafistas quando parou para conceder uma entrevista. Na confusão, jornalistas foram agredidos por integrantes das equipes de segurança que agiram com truculência. O sindicato pede que o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República apurem eventuais abusos cometidos contra os profissionais da imprensa. É fundamental que a organização preveja um planejamento mais compatível e adequado em eventos dessa natureza. A entidade também se solidariza com os profissionais agredidos e se coloca à disposição para dar o suporte que venha a ser necessário. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal. Achei a nota liana demais. Achei a nota muito abaixo do nível de denúncia que um episódio como esse tem que ter. Quer dizer, na nota não se cita nem a profissional que foi agredida. Eu não tinha lido. Aliás, se eu tivesse lido a nota, erro editorial meu, se eu tivesse lido a nota na prévia, a gente não teria nem divulgado. Esse tipo de nota é lixo. A nota medrosa é uma nota subserviente, é uma nota que não busca a proteção dos profissionais. Trata a coisa como, foi um erro, veja, nos colocamos à disposição. Não há justificativa para esse comportamento criminoso, colocando em risco a integridade física de pessoas que estão ali atuando no livre exercício de uma profissão que é fundamental para a democracia. Aliás, cabe a pergunta aqui pro presidente Lula. O soco que a Délis Ortiz tomou, presidente, também foi narrativa? O senhor, na chegada do Nicolás Maduro, falou que a Venezuela é vítima de narrativa. É? O soco nela foi uma narrativa? Ou o soco nela foi uma das múltiplas agressões a que jornalistas têm sido submetidos na Venezuela? Aliás, eu gostaria de uma manifestação do presidente da República, porque o convidado ilustre que ensejou essa violência foi tratado por ele como um democrata incompreendido. Eu disse ontem aqui, o que nós fizemos ontem através da política externa não foi reestabelecer um laço diplomático pragmático. Foi estabelecer um alinhamento intelectual, institucional, político e moral. E que, felizmente, pelo menos o presidente Lacalle Pou, do Uruguai, e Gabriel Boric, do Chile, se insurgiram publicamente. Até ontem eu coloquei aqui ao final do Bastidores do Poder a declaração do Lacalle Pou. Na sequência, quem se manifestou foi o Gabriel Boric. E vejam, o Gabriel Boric com a autoridade de ser de esquerda. Gabriel Boric é insuspeito de direitismo, muito antes pelo contrário. Ele é um líder identificado com os valores da nova esquerda. O progressismo dito moderno.
E ele se posiciona de forma moderna mesmo, porque ele não passou pano pro autoritário que estava ali presente. Ao contrário do Lula, que foi saboneteá-lo, foi paparicá-lo. Poderia ter sido, né, uma recepção discreta, mas o que nós vimos foi a extensão de um tapete vermelho, como se ele fosse uma celebridade. Com direito a todas as fanfarronices. Lembrando que, e algumas pessoas, eu adoro quem critica o Lula e o critica naquele tom de aconselhamento, que é a crítica covarde. Diz assim, talvez o presidente Lula tenha se equivocado. Talvez o presidente Lula tenha sido imprudente. Lula, tome atenção, por favor, para que isso não aconteça novamente. Tenham coragem de fazer a crítica. O Lula participou da campanha eleitoral do Nicolás Maduro em 2006. Ele era ex-presidente da República e encaminhou um vídeo para a campanha do Nicolás Maduro. Campanha, aliás, que foi acusada de fraude já à época. Então nós estamos falando de duas pessoas que têm uma relação ideológica próxima desde muito tempo. O Lula sabe muito bem quem é Nicolás Maduro e o que ele faz na Venezuela. E essa agressão de ontem, a jornalista da Globo, faz com que as pessoas que parecem ter se esquecido disso se lembrem. Curiosamente, ela é funcionária da TV Globo. Lembro da ocasião em que o Hugo Chávez, eu tenho boa memória, o Hugo Chávez veio ao Brasil, falou no Congresso Nacional e rasgou uma edição do jornal O Globo. Rasgou, na tribuna. Esse é o tipo de liderança que nós recebemos sob palmas do governo brasileiro no Brasil. Quer dizer, do início ao fim, isso foi um show de horror, com esse toque final de trogloditismo, intolerância, violência política.